A paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Vamos ler hoje Êxodo 16. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, a cada deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumavam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu a reclamação de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. Suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu a reclamação deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido a reclamação dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde, apareceu uma grande banda de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia no deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como geadas no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que haver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinha demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse: amanhã é o dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso, o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar este alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardavam para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bichos. E Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus o Senhor. Neste dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham este alimento durante 6 dias, porém no 7º dia é o dia de descanso e não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso.
E foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram aquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: Ó Senhor, o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-os na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardado para os nossos descendentes. Arão fez como Moisés o havia ordenado e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. O Senhor está nos dizendo que nós devemos refletir nos milagres que Ele fez para o povo de Israel e os milagres que Ele tem feito em nossas vidas e olhar para dentro de nós para ver se nós estamos comportando como aquele povo rebelde, desobediente e incrédulo, ou estamos comportando no dia a dia como Moisés, Caleb e Josué, que nunca, em nenhuma hipótese, foram desobedientes, incrédulos e de pequena fé, pois nós sabemos o resultado e o final daqueles que obedecem e crêem e dos que se rebelam. Vamos nos identificar olhando para dentro de nós e fazermos e sermos como Moisés, Caleb e Josué. Assim, o dia que nós fecharmos os olhos ou o Senhor voltar, antes estaremos alinhados para chegarmos na Canaã celestial que está preparada para os que são obedientes e que seguem verdadeiramente o caminho do Senhor. Amém, irmãos. Vamos refletir nesta palavra abençoada, que nós possamos verdadeiramente sermos como Josué, Caleb e Moisés. Amém.